que é digno de receber. Fala comigo, a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal. Comigo. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Oh, glória. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, te exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos Seu nome, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Começamos com louvor dessa vez. Deus é lindo. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele é um Deus soberano acima de todos, não há outro além dele e nunca haverá. Ele é único, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Todo louvor e adoração tem que ser dada somente a Ele, a mais ninguém. Você canta bonito? É graças a Ele que te deu essa voz, então exalte o nome dEle, adore o nome dEle. Não canta bonito? Não tem problema. Ele te deu essa voz para louvar a Ele, exaltar a Ele, então cante com o seu melhor. Grita, exalte o nome do Senhor. A Ti, ó Rei Jesus, te exaltamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu santo nome, Senhor. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Tá bom, vamos lá. Esse é o fundo musical de hoje, é este fundo aí. Vamos orar ao Senhor? Vocês estão bem, né? Espero que estejam bem. Deus abençoe a vida de vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam quem não se inscreveu, ative o sininho e vamos prosseguir. Senhor nosso Deus e soberano Pai, te damos honra e te agradecemos por mais uma vez nos conceder graça de estarmos aqui, Senhor Deus, para meditar neste livro, neste devocional. Espírito Santo, nos inspire pelo teu poder e sabedoria e graça para nos conceder a informação necessária, o ensinamento para podermos vencer o inimigo cada dia mais. Senhor Deus, nós te damos honra e te agradecemos, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei, e abençoa cada um que assiste a este vídeo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos lá. Capítulo... não, devocional primeiro, né, gente? Misericórdia. Devocional. Ele vai usar 1 Coríntios 3, 23, que ele vai pegar aqui. E voz de Cristo. 1 Coríntios
3, verso 23. 1 Coríntios 3, 23. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Vamos voltar um pouquinho antes, para a gente entender melhor o texto? Versículo 21. Assim que ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Quer seja Paulo, quer seja Apolo, quer seja Cefas, quer seja o mundo, quer seja a vida, quer seja a morte, quer sejam as coisas presentes, quer sejam as coisas vindouras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ou seja, tudo vem de Deus. Tudo é dele, tudo para ele, tudo por ele, são todas as coisas. É dele. Como eu falei no vídeo anterior, sem ser no retrasado, né? Quando eu falei do meu possessivo, nada é nosso, tudo é de Deus. Não se glorie, não crie ídolos para você. O único que você deve adorar somente a Deus. Interessante, eu não tinha visto devocional não, viu? Esse trecho que ele usar não, antes de cantar essa música. Como é que encaixa tudo, né? Não é coincidência, é Deus. Vamos lá. Vós sois de Cristo. Você é dele por doação, pois o Pai deu você ao Filho. É dele por sua sangrenta aquisição, pois ele pagou o preço pelo seu resgate. É dele por dedicação, pois você foi consagrado a ele, e dele por parentesco, pois você é nomeado pelo seu nome e feito um de seus irmãos e co-herdeiros. Portanto, trabalhe de modo prático para mostrar ao mundo que você é o servo, o amigo, a noiva de Jesus. Quando tentado a pecar, responda: eu não posso fazer este grande mal, pois eu sou de Cristo. Entenderam? Quando a tentação vier, quando o pecado bater na porta, vocês vão falar o seguinte: eu não posso fazer este grande mal, pois eu sou de Cristo. Princípios imortais proíbem o amigo de Cristo pecar. Quando a riqueza estiver diante de você, convencendo-o a pecar, diga que você é de Cristo e não a toque. Está você exposto a dificuldades e perigos? Tem uma palavra: permanecei firmes no dia mau, Efésios 6,13. Lembrando-se que você é de Cristo. Está você colocado onde outros estão sentados de braços cruzados sem nada fazerem? Levante-se para o trabalho com todas as suas forças, e quando sua testa ficar molhada de suor e você estiver tentado a ser indolente, clame: não, eu não posso parar, pois eu sou de Cristo. Se eu não tivesse sido comprado pelo seu sangue, eu poderia estar como Issacar, deitado entre dois fardos, Gênesis 49:14. Porém, eu sou de Cristo e não posso ser indolente. Quando o canto da sereia dos prazeres quiser tentá-lo a sair do caminho da justiça, responda: tua música não pode me encantar, pois eu sou de Cristo. Quando a causa de Deus te chamar, doe teus bens e a ti mesmo, pois tu és de Cristo. Nunca desminta tua profissão de fé. Seja sempre um daqueles cujas condutas são cristãs, cujo discurso é semelhante ao do Nazareno, cujo comportamento e conversação são tão celestialmente impregnadas que todos aqueles que o veem possam saber que você é do Salvador, reconhecendo em você suas feições de amor e seu semblante de santidade. Eu sou romano era antigamente um motivo de honradez. Muito mais, portanto, será o seu argumento de santidade quando você disser: eu sou de Cristo. Glória, glória, glória. Eu falei do perfume de Cristo no vídeo anterior. Exalar o perfume de Cristo. Olha aí que isso aqui interessante. Vem esse devocional agora para confirmar novamente. Em atitudes, em ações, em palavras, em gestos, em modo de vida, você tem que exalar a Cristo. Você tem que ser Cristo em sua vida. Quer ver uma coisa? Eu preciso de pesquisar o versículo, porque eu não lembro. Como eu já falei para vocês, minha memória para versículo é só Deus. Eu lembro da passagem, mas não lembro onde está. Eu acho que está em Gálatas, se não me engano. Acho que é em Gálatas, que Paulo fala: Cristo vive em mim. Quer ver? Acho que vou ler por aqui mesmo. Cristo vive em mim, ó.
Se eu não me engano, tá em Gálatas. Deixa eu ver se eu tô certo. Ah, tô certo. Tá vendo? Só não sabia o capítulo e versículo, mas é isso mesmo. Ai, vamos lá. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo diz a seguinte coisa, ó. Já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esse versículo se encaixa totalmente nesse devocional que a gente fez hoje aqui agora. Este versículo se encontra adequado para este devocional. Fui crucificado com Cristo. Assim já não vivo mais eu como eu quero viver a minha vida, mas o Cristo vive em mim, é Ele que me ordena a viver como Ele quer que eu viva. Então, se Ele vai comandar a minha vida, se Ele vai direcionar a minha vida, então é mais que certo que eu seja como Ele quer que eu seja, que eu ande como Ele andou, que eu seja como Ele é, que eu ame o meu próximo como Ele ama. Jesus, Ele, por mais que aquelas pessoas atacassem Ele continua amando aquelas pessoas. A maior dificuldade do ser humano hoje em dia é amar o seu próximo, amar os seus ofensores. A maior dificuldade é essa: amar e perdoar. Jesus nos ensinou a amar e perdoar. E se a gente quer exalar o perfume de Cristo, não é só pregar a palavra, mas é amar e perdoar também se inclui nisso aí. Tem amado? Tem perdoado? Fica essa reflexão aí. Vamos lá. Capítulo 23. Meu querido Vermelindo, por intermédio dessa moça e da família asquerosa dela, o paciente está agora conhecendo mais cristãos a cada dia que passa e, pasmem, cristãos muito inteligentes também. Será quase impossível afastar a espiritualidade da vida dele por tempo prolongado. Pois bem, então vamos corrompê-lo. Não há dúvida de que você já se transformou várias vezes em um anjo de luz com um mero exercício de exibicionismo. Agora está na hora de fazê-lo diante do inimigo. O mundo e a carne falharam conosco. Um terceiro poder permanece, e o sucesso desse terceiro tipo é o mais glorioso de todos. No inferno, um santo corrompido, um fariseu, um inquisidor ou um mágico, qualquer deles, é um passatempo melhor para nós do que um tirano ou um pervertido comum. Analisando os novos amigos do seu paciente, eu penso que o seu melhor ponto de ataque seja a fronteira entre a teologia e a política. Vários dos novos amigos que ele fez estão bem ligados às implicações sociais da religião deles. Isso por si só é muito ruim, mas podemos tirar vantagem disso. Você vai descobrir que uma boa parte dos escritores políticos cristãos pensa que o cristianismo começou desde muito cedo a tomar o rumo errado e abandonar a doutrina do seu fundador. Devemos usar essa ideia para encorajar novamente o conceito de um Jesus histórico, que só será encontrado depois de expurgarem os acréscimos e as perversões posteriores, para depois ser contrastado com toda a tradição cristã. Na geração passada, promovemos a construção de um tal Jesus histórico em linhas humanitárias e liberais. Agora estamos estimulando um novo Jesus histórico em termos marxistas, catastróficos e revolucionários. As vantagens dessas construções que pretendemos mudar a cada 30 anos, mais ou menos, são múltiplas. Em primeiro lugar, todas tendem a direcionar a devoção do homem a algo que não existe, pois todo Jesus histórico é ahistórico. Os documentos dizem o que dizem e pronto, e nada pode ser acrescentado. Cada novo Jesus histórico, portanto, deve ser extraído deles por supressão de um ponto e exagero de outro. E por esse tipo de suposição, brilhante é o adjetivo que lhes ensinamos a aplicar a isso, na qual ninguém apostaria 50 centavos na vida real, mas que é o suficiente para produzir um monte de novos Napoleões, novos Shakespeares e novos Swifts na lista de lançamento das editoras. Em segundo lugar, cada uma dessas construções situa a importância de seu Jesus histórico com base em alguma teoria peculiar, supostamente promulgada por ele. O Jesus histórico tem que ser um grande homem no sentido moderno da palavra.
Alguém que se coloca no fim de uma linha de raciocínio centrífuga e desequilibrada, uma manivela que vende uma panaceia. Assim, o negócio é distrair a mente do ser humano daquilo que ele é e daquilo que ele fez. Primeiro, fazemos dele tão somente um mestre, e depois ocultamos o acordo bastante substancial entre seus ensinamentos e aqueles de todos os outros grandes mestres morais. Pois não se deve permitir aos humanos notar que todos os grandes moralistas são enviados pelo inimigo não para informar as pessoas, mas para relembrá-las, para reafirmar as obviedades morais primordiais, apesar de nosso esforço constante para ocultá-las. Nós criamos os sofistas. Eles levantam Sócrates para responder a eles. Nosso terceiro objetivo, por meio desse tipo de interpretação, é destruir a vida devocional, substituindo a presença real do inimigo, que pode ser experimentada pelos homens na oração e no sacramento, por uma figura meramente imaginativa, remota, sombria e boçal, de uma pessoa que falou uma língua estranha e morreu há muito tempo. Tal objeto, com efeito, não deveria ser adorado. Uma pausa aqui. Você vê que aqui ele cita o tal famoso... Agora deve chover enxurrada aí de comentários contra, né? Mas aqui ele fala de a gente olhar uma pessoa como um tal santo e meio que idolatrar tal pessoa por conta do que ela fez, das coisas boas que ela fez, do que ela falou. Há um segmento por aí, eu não vou dizer qual, mas há um segmento que infelizmente a escritura para eles não vale. O que vale para eles é que uma tal pessoa diz que foi revelada de Deus, uma nova sequência de doutrina e de livros, escreveu vários livros, e esta doutrina é seguida por essa pessoa, e as demais pessoas não meditam tanto na palavra, meditam apenas no que esta pessoa falou que foi revelada de Deus, sendo que a maior revelação e única está aqui na palavra, não existe outra. Então, o inimigo ele usa disso. Ele cria pessoas, digamos assim, que dão o espaço para ele poder trabalhar na mente. Essas pessoas são usadas para levantar seus ideais, falar que Deus revelou, que um anjo trouxe uma mensagem, usam, criam doutrinas, criam falácias. E aí, seguidores a seguem e esquecem da palavra da verdade, esquecem da palavra que Deus deixou e começam a seguir o que esta pessoa começou a transmitir. Não seguem mais a verdade, mas seguem uma mentira. E isso tem acontecido muito também, de muitos tempos para cá. Vamos lá. Em vez de o Criador sendo adorado pela criatura, você logo terá meramente um líder aclamado por um militante e por fim um personagem ilustre aprovado por um historiador meticuloso. E em quarto lugar, apesar de o Jesus que ela retrata ser ahistórico, a religião desse tipo é falsa, em termos históricos, no outro sentido. Nenhuma nação e poucos indivíduos são realmente levados para o campo do inimigo simplesmente pelo estudo histórico da biografia de Jesus enquanto tal. Na verdade, os fatos necessários para o registro de uma biografia completa foram negados aos seres humanos. Os primeiros convertidos foram convertidos por causa de um único fato histórico, a ressurreição, e uma única doutrina teológica, a redenção, operando em um sentido do pecado que eles já cometiam, e pecado não contra alguma nova lei da moda, produzida como uma novidade para um grande homem, mas contra a velha, trivial e universal lei moral que eles aprenderam com suas amas e mães. Os evangelhos vieram mais tarde, não foram escritos para formar cristãos, mas para edificar os cristãos já formados. O Jesus histórico, portanto, por mais perigoso que isso possa parecer para nós em algum momento específico, deve ser incentivado sempre. Quanto à ligação geral entre cristianismo e política, nossa posição é um pouco mais delicada. Certamente não queremos que os homens permitam que o seu cristianismo transborde para a sua vida política, pois o estabelecimento de qualquer coisa parecida com uma sociedade realmente justa seria um desastre de grandes proporções. Por outro lado, nós de fato desejamos, e desejamos ardentemente, fazer com que as pessoas tratem o cristianismo como um meio, preferencialmente, é claro,
como meio para o seu próprio benefício, mas, se isso falhar, como meio para qualquer outro fim, até mesmo para a justiça social. A coisa a se fazer é levar o homem a valorizar, em primeiro lugar, a justiça social como uma demanda do inimigo e depois fazer o homem chegar ao estágio no qual ele valorizará o cristianismo, porque este pode gerar a justiça social, pois o inimigo não deseja ser usado como mera conveniência. Pessoas ou nações que pensam que podem reavivar a fé para criar uma sociedade boa poderiam achar, no mesmo sentido, que elas podem usar as estrelas do céu como um atalho para a drogaria mais próxima. Felizmente, é bem fácil manipular os seres humanos para entrarem nessa onda. Hoje mesmo topei com um trecho na obra de um escritor cristão em que ele recomenda a sua própria versão do cristianismo com o fundamento de que, abre aspas, apenas uma fé assim pode sobreviver à morte de velhas culturas e ao nascimento de novas civilizações, fecha aspas. Você vê a pequena brecha, Vermelindo? Abre aspas. Acredite nisso, não porque seja verdade, mas por alguma outra razão, fecha aspas. Esse é o jogo. Com carinho, seu tio mal danado. Então vemos aqui um novo ataque. Criação de líderes falsos. Como falei, tem muitos por aí que dizem que receberam revelação de um anjo, revelação do próprio Deus, escreveram seu próprio livro, sua própria Bíblia, totalmente diferente do que a gente segue, da verdade inspirada pelos apóstolos, profetas, pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo aos profetas, aos discípulos, apóstolos. Eles seguem uma linha que hoje em dia eles falam: eu recebi do Senhor tal e tal coisa, vou escrever aqui e vou passar para os meus fiéis. Até fala isso, meus fiéis, meus seguidores. Sendo que nada é nosso, nós já estudamos isso, é de Deus. Se você pastoreia alguma igreja, as ovelhas são de Deus, não são suas, são de Deus. Você está cuidando das ovelhas dele, até porque você também é uma ovelha dele. O bom pastor é Jesus. Sou pastor pela misericórdia de Deus, mas eu não me posso dizer assim, eu não falo assim, eu sou um pastorzão. Não, eu sou ovelha. Eu sou uma ovelha que guia outras ovelhas a chegar a Cristo, porque Ele é meu bom pastor, Ele é meu mestre. Mas tá, na Bíblia tem vocação para pastor, para mestre, tem vocação sim. Deus me vocacionou a ser pastor, amém, glória a Deus, a honra é dele, a glória é dele. Mas eu sou uma ovelha guiando outras ovelhas ao mestre, ao bom pastor. Então vamos lá. Existem inúmeros líderes que criam as suas próprias bíblias, entre aspas, né? E com isso eles atraem seguidores, atraem pessoas, atraem almas, e essas almas acabam caindo em suas falácias, porque são pessoas que sabem falar, que sabem dialogar, que sabem penetrar na mente das pessoas. E o diabo utiliza disso. Com isso, até concede poder de falsos milagres para enganar pessoas. Vocês sabem que hoje em dia estamos vivendo num mundo assim. Tantos falsos líderes sendo levantados, tantas almas e ovelhas se perdendo por conta disso. Então é dever nosso, como filhos de Deus, filhos da luz, combatermos esses lobos em pele de ovelha. Temos que combater. E como a gente combate? Com oração, jejum, palavra. 3 coisas. Então vamos unir nisso aí. Vamos combater a heresia, vamos combater os falsos líderes. E orar a Deus para que Deus tenha misericórdia deles, eles ainda venham se converter enquanto ainda é tempo a verdadeira palavra, e venham se arrepender de tudo que falaram, se não tiverem blasfemado ainda. Tem muitos que ainda fazem o que fazem, mas não chegaram a blasfemar contra o Espírito Santo. Porque a palavra é clara, que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, para aqueles que ainda há chance, oremos para que Deus tenha misericórdia e eles ainda se arrependam enquanto ainda é tempo.
Amém, gente? Então é isso. Mais uma leitura. Que Deus venha agraciar vocês com bênçãos sem fim. Amém? Agradeço a vocês por estarem acompanhando aí a leitura, por estarem curtindo, por estarem aí também comentando e compartilhando. Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Amém, gente? E a gente vê que o inimigo ele gosta de misturar as coisas, de fazer confusão na mente do ser humano. Foi assim lá no início, no Éden, e continua sendo. Ele tenta sempre confundir a nossa mente. Usando a verdade, ele tenta nos confundir. A questão é, você está com o seu pensamento, com a sua mentalidade no Senhor? Porque se você estiver fortalecendo a sua mente, pode ter certeza que o inimigo pode vir com vários tipos de palavras para tentar te enganar. Você não cairá. Porque o Espírito Santo que habita em você, habita em mim, ele irá te capacitar a combater o inimigo com a própria palavra. O inimigo vem com uma palavra distorcida. Você vem com a palavra da verdade. Assim como Jesus foi na tentação do deserto. Mateus 4, Lucas 4. Jesus ele foi com a palavra da verdade. O inimigo veio com a palavra da verdade, mas distorcendo. E Jesus veio com a palavra da verdade e nocauteou o inimigo. Deus é com vocês. Deus é com nós. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão com a salvação do Espírito Santo de Deus esteja para com todos vocês. Vamos orar. Grandioso Pai e eterno Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por este devocional e essa leitura, Pai. Oramos ao Senhor para que tenha misericórdia desses falsos líderes, ó Pai, enquanto ainda há tempo para eles se arrependerem e voltarem aos pés do Senhor, ó Pai, se humilharem perante a Tua presença e, Senhor Deus, servir ao Senhor em espírito e em verdade. Agora aqueles, ó Pai, que blasfemaram contra o Espírito Santo, Senhor Deus, infelizmente a condenação já está feita para eles. Pai Celestial, blinda a nossa mente contra essas palavras enganosas e falsas que o inimigo tenta colocar para confundir a nossa fé. Deus, blinde a nossa mente, Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor, nos revista da armadura do Senhor, para que não venhamos cair, mas que permaneçamos firmes, inabaláveis na fé em Cristo, aonde, Senhor Deus, nada irá separar o amor do Senhor para conosco. Nada irá nos distanciar do Senhor, porque nós estaremos fortalecidos, preparados, enraizados no Senhor. Abençoe cada lar e cada família abundantemente, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te damos graças, Senhor. Amém. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Mais uma vez, obrigado por acompanharem essa leitura. Deus abençoe. Amém.